Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites, episódio 5 gravado nesta terça-feira, dia 6 de junho de 2023, e vamos repercutir a grande vitória do Flamengo sobre o Vasco da Gama na noite de ontem, dia 5, partida disputada no Maracanã, partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Mengão venceu o Clássico dos Milhões com uma sonora goleada de 4-1. Isso mesmo, o Flamengo venceu o grande clássico contra o Vasco da Gama pelo placar de 4-1, sendo que os 4 gols marcados no primeiro tempo da partida e o Vasco descontando ali por volta dos 10, 11 minutos do segundo tempo num pênalti discutível marcado a favor da equipe de São Januário. O Flamengo, durante os primeiros 10, 12 minutos, sofreu um pouquinho com uma certa pressão, digamos assim, que o Vasco tentou impor ao Flamengo, mas depois disso o Flamengo se tornou dono absoluto da partida, um jogo extremamente intenso, né, com muita mobilidade dos homens de meio de campo, principalmente. O Sampaoli, dessa vez, ele resolveu escalar o time com uma linha de 4 na defesa, 5 no meio de campo e somente o Pedro à frente como centroavante, já que Gabigol, com uma lesão na coxa, não pôde participar da partida, ficou de fora. Então o Flamengo ele entrou em campo com uma formação, digamos assim, um pouco mais tentando povoar o meio de campo para ganhar o meio de campo. E deu super certo, porque a tática do rival foi exatamente de quê? De tentar agredir o Flamengo. Agredir no sentido positivo, né? De atacar o Flamengo. E a tática do Maurício Barbieri foi um fracasso total. Quando ele deu por si, já estava 4-0 o jogo, né? O Flamengo amassando realmente o adversário, assim, parecia um jogo de um time profissional contra um time amador. A sensação que me deu foi exatamente essa. O Flamengo realmente, como o Sampaoli gosta de usar o termo, né, contundente, o Flamengo foi muito contundente, teve muita contundência realmente. Quando teve as oportunidades, marcou, botou a bola lá dentro do gol do Vasco e dessa forma, no primeiro tempo, encaminhou a grande vitória, vencendo pelo esse placar de 4-1, placar elástico, e que se o Flamengo forçasse um pouquinho mais no segundo tempo, teria sido por mais gols a diferença. É porque o Flamengo realmente tirou o pé, tanto é que sofreu um gol, apesar, tudo bem, foi num pênalti, mas achei que o Flamengo poderia ter controlado melhor a partida. Quando vem o segundo tempo, poderia ter controlado um pouco mais a partida, tendo a posse de bola efetivamente. O Flamengo tentou adotar nos primeiros minutos uma tática de dar a bola ao adversário e tentar sair no contra-ataque. Com isso, sofreu uma certa pressão ali, um abafazinho do Vasco, onde teve um pênalti marcado, e o Vasco fez o seu gol de honra, dando números finais ao jogo, placar de 4-1 para o Flamengo. O Flamengo ele teve um processo de uma imposição técnica, tática e, por incrível que pareça, física. O problema físico que nós vimos aqui destacando do Flamengo nos últimos jogos, nas últimas partidas, onde o Flamengo tinha um declínio físico visível, nos jogos, mesmo atuando em partidas sob seus domínios, no Maracanã, o Flamengo sempre no segundo tempo tinha uma queda física. E dessa vez me chamou muito a atenção exatamente pelo fato de que o Vasco, o rival, ele disputa somente uma competição, que é o Campeonato Brasileiro. E a última partida do Vasco pelo Campeonato Brasileiro foi no sábado da semana passada, quando ele perdeu para o São Paulo pelo placar de 4-2, jogando no Morumbi. E o Vasco teve mais de uma semana para se preparar para essa partida contra o Flamengo. Ou seja, o Vasco só treinou durante essa semana, enquanto o Flamengo teve partida decisiva contra o Fluminense na quinta-feira e pouco tempo de recuperação para poder botar o time em campo na noite de ontem, na segunda-feira. E mesmo assim, o Flamengo teve uma superioridade física muito grande sobre o time do Vasco. O Vasco foi se esfarelando durante o jogo, e a sensação que eu tinha é que o Flamengo estava voando em campo. Assim, me chamou muita atenção, porque foi até, de certa forma, surpreendente ver o Flamengo nessa parte física se impondo contra, tudo bem, um adversário mais frágil, mas que pela parte física
poderia haver ali um certo equilíbrio, né? E o Flamengo se impôs de maneira assim fenomenal, formidável, realmente foi um grande jogo. Há que se destacar mais uma vez que o rival realmente é fraco, mas o Flamengo, na última quinta-feira, como nós já falamos no podcast no episódio anterior, o Flamengo já havia feito um bom jogo contra o Fluminense, que é uma equipe muito melhor do que a do Vasco, e o Flamengo conseguiu se impor também em cima do Fluminense, tudo bem que com um sistema diferente, como eu disse na previsão para esse jogo de ontem, o Flamengo teria que adotar uma outra tática para jogar esse clássico contra o Vasco, que seria a de tomar as rédeas da partida e impor seu jogo mais técnico. E foi exatamente o que aconteceu. O Flamengo conseguiu se impor após ali os 10, 11, 12 minutos iniciais e sobrou dentro da partida, principalmente nesse primeiro tempo, que foi avassalador, com o Eric Pulgar sendo destaque mais uma vez no jogo. O Pulgar, a entrada dele no time, assim, fez muito bem. Desde que ele entrou, ele vem jogando muito bem, vem atuando muito bem, né, dando um certo equilíbrio a esse meio de campo, coisa que o Flamengo havia perdido com a saída do João Gomes, porque o Flamengo, eu já disse aqui algumas vezes, o Flamengo ele atuava antes, principalmente com o Vitor Pereira, um meio de campo sem volante, porque o Thiago Maia não é volante de marcação. O Thiago Maia, o Thiago Maia é mais um segundo homem de meio de campo para fazer aquela transição defesa-ataque. O Gerson, então, com o Sampaoli, só vem jogando como meia, um meia armador praticamente. Então, o Pulgar, a entrada dele fez muito bem, principalmente para o setor defensivo, porque ele contribui na bola parada, ele tem uma boa antecipação da jogada, ele consegue roubar várias bolas, sem contar que ele ainda tem uma qualidade de passe muito refinada. Já havia destacado isso no jogo contra o Fluminense, quando ele dá uma bela enfiada de bola para o Cebolinha no segundo tempo, o Cebolinha perde o gol. O Eric Pulgar ontem, mais uma vez, chegou à frente, batendo em gol, marcando um golaço, abrindo o placar, chutando no ângulo. Então, assim, a participação do Eric Pulgar, ela é essencial nesse time do Flamengo atual, esse time do Sampaoli. O Sampaoli, ele está conseguindo colocar algumas questões que ele pensa de futebol dentro dessa equipe, né, uma equipe mais intensa fisicamente, como eu já falei, né, marcando mais a saída de bola do time adversário, transição rápida, jogada pelos lados, explorando muito o Ayrton Lucas também, que vem muito bem, ontem marcou 2 gols, né, mais uma vez um destaque também do time. Já era o destaque no ano para mim, do Flamengo, era o melhor jogador do Flamengo no ano, disparado, desde a época do Vitor Pereira, e ele continua mantendo o ritmo com o Jorge Sampaoli, mesmo atuando muitas vezes em esquemas diferentes, o que comprova que, na verdade, um time ele pode jogar de várias maneiras, de acordo com o adversário, se adequando às necessidades de cada jogo. Então, o Eric Pulgar, o Ayrton Lucas, o Arrascaeta foi muito bem no primeiro tempo, ontem também, né, excelente, partidaça, dando 2 assistências ali no início do jogo, uma para o Pulgar, que ele sofreu falta, mas o árbitro, o Braulio, que por sinal horrível árbitro, deu vantagem, o Pulgar bate, faz o gol, e o gol do Gerson de cabeça, que ele lança a bola no meio da área. Tudo bem que o Gerson estava livrinho, mas a bola foi na cabeça, na medida para o Gerson marcar o segundo gol. Então, assim, o Ayrton Lucas faz os outros 2 em jogadas de contra-ataque, de velocidade. Ele ganha, inclusive, de um defensor do Vasco, assim, muito facilmente. Ele sai atrás do defensor e chega na frente dele para concluir em gol. Realmente, assim, o Flamengo ontem me surpreendeu muito positivamente, né? Quando vai mal, a gente fala, quando vai bem, temos que destacar, mesmo sendo um adversário bem abaixo, que é o caso da equipe do Vasco da Gama, que grande parte da torcida do Vasco abandonou o estádio, mesmo no intervalo, quando o time já perdia por 4-0, teve protesto lá em São Januário, etc e tal, mas o fato é que isso não é problema do Flamengo. O Flamengo agora vem numa excelente sequência, né? O Flamengo tem aí são 8 jogos, né, de invencibilidade, realmente vem evoluindo, vem mostrando evolução, mostrou isso no primeiro jogo contra o Fluminense, mostrou isso no segundo jogo contra o Fluminense, mostrou agora contra o Vasco da Gama. São 8 jogos, sendo 5 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, são 75% de aproveitamento, 14 gols marcados, 5 gols sofridos.
5,6 chutes para marcar gol e 17,4 chutes para sofrer gol. Média de 54% de posse de bola. São números do SofaScore, né? Fica aqui registrado os últimos 8 jogos. Tudo bem que dentro desse recorte de 8 jogos, nós tivemos jogos muito ruins, né? Contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, né? Mas isso não tira o mérito da invencibilidade que o Flamengo vem ostentando, que é o time da Série A do Campeonato Brasileiro com a maior sequência atual de invencibilidade, que são, repito, 8 jogos de invencibilidade. Fica aí o registro. Uma coisa assim que me chama a atenção também, aí negativamente, é a participação ou a não participação do Pedro nos últimos jogos. O Pedro ele vem destoando muito da equipe, do restante da equipe, né? Ele não participa tanto do jogo coletivo, da construção do jogo, né? Da participação da criação de jogadas ou da finalização delas, né? Como o Flamengo é um time que cria muitas oportunidades, eu não sei se isso passa por uma questão de posicionamento, de adaptação de posicionamento ao que o Sampaoli pensa de jogo. O Sampaoli, inclusive, fala sobre isso ontem, na sua coletiva, após a pergunta, né, feita a respeito de jogarem juntos o Pedro e o Gabigol. Né? Eu vou colocar aqui para vocês a resposta, está no ge.com/Flamengo, né, numa matéria assinada aqui pelo, deixa eu ver quem aqui, pelo Fred Gomes e a Letícia Marques, né, que aí eles citam aqui, ó. Já vou ler, ó. Sem poder contar com o Gabigol, que está se recuperando de uma lesão no quadríceps esquerdo, o técnico escalou Pedro como titular. O atacante não foi um dos destaques da partida, mas saiu com um gol na conta. Eu falei que foram 2 gols do Ayrton Lucas, é porque na minha cabeça o gol foi do Ayrton Lucas. A bola dá um leve desvio ali no pezinho do Pedro e entra, o árbitro marcou o gol para o Pedro. Mas para mim o gol teria sido do Ayrton Lucas. Né? Questionado sobre a possibilidade de escalar Gabigol e Pedro juntos, o técnico afirmou que o camisa 9 ainda precisa se adaptar ao novo estilo do time. Abre aspas para ele. São 2 jogadores diferentes. Um mais da área, que é o Pedro, e Gabi sai para jogar. Entendo que o Pedro tem muita capacidade de encarar o gol e tem que entender o circuito de jogo dessa nova ideia, que vai favorecer sua capacidade goleadora. Enquanto o Gabi é um jogador que historicamente é um extremo que também é 9 e sai muito mais para jogar. Parte de um lugar diferente. Comparar é difícil, mas o tempo dirá se os jogadores vão jogar juntos ou se um dos dois pode ser melhor para o time. Então, assim, fica aqui o registro desse trecho da entrevista do Sampaoli, que chama a atenção exatamente por conta desse declínio, digamos assim, que o Pedro vem apresentando nessa sequência de jogos com o Sampaoli. Ele que vinha sendo um dos destaques na época do Vitor Pereira, marcando gols em todos os jogos, praticamente, né? Ele tinha uma média de quase 1 gol por partida. Então, esse declínio do Pedro chama atenção, acho que passa muito mais pela questão da adaptação ao sistema que o Sampaoli deseja, do que propriamente de um problema técnico do Pedro. Pedro é um excelente jogador, né? Aqui não é nenhuma crítica com relação a ele negativa, não é isso. Eu acho que eu vejo mais como um problema de adaptação ao esquema que ele ainda está se ambientando, digamos assim, né? Então agora a gente tem que observar, né, a sequência de jogos para ver o que o Sampaoli vai fazer com relação à escalação do Flamengo, se coloca Pedro e Gabigol juntos, se coloca só um, se coloca só o outro. Por esse trecho da entrevista, ele parece dar sinais de que o Gabigol está à frente, exatamente pela questão da mobilidade que o Gabigol oferece à equipe, né? A participação coletiva que o Gabigol dá a essa equipe, não só pela questão dos gols, mas também pela questão tática, que é importante, né? O jogador, hoje, ele não pode ficar parado esperando a bola pingar na área para ele chutar para dentro do gol. Ele tem que participar em vários momentos da partida, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva, né? Um outro destaque com relação a esse time do Flamengo, o Matheus Cunha, ele renovou o contrato com o Flamengo hoje, o Flamengo anunciou nas suas redes sociais,
né, um contrato até o dia 31 de dezembro de 2025, ampliando aí o vínculo de contrato do goleiro Matheus Cunha, que vem sendo o titular do Sampaoli, barrando o Santos, muito em função da capacidade que o Matheus Cunha tem de atuar com a bola nos pés. E mesmo assim, debaixo da trave, que é a sua função primordial, né, que é fazer defesas, ele também vem se mostrando um goleiro bem seguro, não tem falhado, tem sido bem seguro ali, né, muito em função também da melhora do sistema defensivo do Flamengo, como eu já falei, com a entrada do Eric Pulgar, isso fortaleceu mais o sistema defensivo. Então fica aqui o registro da renovação de contrato do Matheus Cunha com o Flamengo até o dia 31 de dezembro de 2025. Outra questão aqui que me chama a atenção é exatamente a questão do Pulgar aqui, ó. Tem uma outra matéria do GE, assinada pelo Fred Gomes, todos com Pulgar. Golaço é o ápice de mudança de realidade no Flamengo. Porque tem uma questão que a gente tem que destacar, que o Pulgar ele teve pouquíssimas oportunidades no ano passado, muito em função de problemas físicos que ele apresentou, ele demorou a entrar em forma, a ter uma sequência de treinamentos que pudesse possibilitar a entrada dele no time, e coincidiu de exatamente ele ficar disponível com a chegada de Jorge Sampaoli, que é um técnico que o conhece muito bem desde os tempos da seleção chilena. Então, podemos dizer que juntou o útil ao agradável, né? O Jorge Sampaoli com o Eric Pulgar, escalando o Eric Pulgar como titular numa sequência aí grande de jogos, né? E em todos eles ele vem mostrando eficiência e capacidade. Aqui, ó, abre aspas para o Jorge Sampaoli sobre Eric Pulgar. É valorizar seu esforço e sua troca de realidade, porque ele mudou a imagem dele com a torcida e com o clube. Hoje é um jogador muito reconhecido e importante. Fecha aspas. Então fica aqui o registro também nessa matéria do GE, assinada pelo Fred Gomes, falando sobre a questão do Eric Pulgar, que eu já destaquei aqui anteriormente com vocês. Um outro assunto importante que a gente tem que citar é o que aconteceu hoje, né? O sorteio na Copa do Brasil, onde o Flamengo, mais uma vez, vai encarar o Atlético Paranaense. É o 5º confronto seguido das duas equipes na Copa do Brasil. Então, o sorteio de hoje, que aconteceu hoje na CBF, ficou determinado que o Flamengo vai encarar o Atlético Paranaense. Isso mesmo. Sendo que o primeiro jogo acontece no Maracanã e o jogo da volta acontece na Arena da Baixada entre as semanas dos dias 5 e 12 de julho. Tá? Só para não passar batido, os confrontos ficaram definidos assim. Uma perna da chave, né, das quartas de final, ficou entre Corinthians e América Mineiro, Palmeiras e São Paulo. Aí o vencedor de Corinthians e São Paulo, de Corinthians e América pega o vencedor de São Paulo e Palmeiras. E na outra perna, Grêmio e Bahia, Flamengo e Atlético Paranaense, o vencedor de Grêmio e Bahia pega o vencedor de Flamengo e Atlético Paranaense. Espero que seja o Flamengo, obviamente. Então, entre as semanas dos dias 5 e 12 de julho, acontecem os jogos decisivos dessa etapa da Copa do Brasil. Tá? E, para a gente encerrar, vamos aqui projetar um pouquinho sobre o jogo importante dessa semana, o jogo mais importante do que o Clássico dos Milhões que aconteceu ontem, que é o jogo entre Flamengo e Racing, que ocorre na próxima quinta-feira, 8 de junho, às 21 horas no Maracanã. Jogo importantíssimo, vital para as pretensões do Flamengo dentro da Copa Libertadores da América, Copa Libertadores, que o Flamengo é o atual campeão e tem nas mãos aí um abacaxizinho para descascar, porque o Racing ainda não perdeu nessa edição da Libertadores, mesmo tendo um time relativamente fraco em comparação ao do Flamengo, principalmente, mas é uma equipe que ainda não sofreu derrota nesse ano na Libertadores, tem 10 pontos, enquanto o Flamengo tem 5 pontos, ou seja, são 5 pontos que separam o Racing do Flamengo. Depois vem o Nublense logo em seguida com 4 e o Alcas com 3. Esses 3 pontinhos,
exatamente aqueles 3 pontinhos da vitória do Alcas sobre o Flamengo na estreia da Libertadores, quando o Vitor Pereira fez a opção de levar um time praticamente reserva para estrear na Libertadores e mandou muito mal, e o Flamengo perdeu de virada lá para o Alcas. Então, na próxima quinta-feira, às 21 horas, Maracanã, 8 de junho, Flamengo e Racing, jogo decisivo para o Flamengo. E já que estamos falando que o Flamengo vem numa crescente, num processo de evolução, mesmo mostrando alguns erros, o que é natural para o processo de adaptação ao novo sistema de jogo que é exigido pelo Jorge Sampaoli, cabe agora ao Flamengo esse teste de fogo, essa pedreiraça que é o Racing na próxima quinta, e o Flamengo vai ter que ter um jogo tanto técnico quanto tático muito equilibrado, porque o Racing provavelmente vai vir fechadinho para jogar no contra-ataque, não vai dar os espaços que o Vasco ofereceu no jogo de ontem. Então o Flamengo vai ter que ter um jogo de muita paciência, de muito deslocamento, de muita correria, atacar os espaços, ocupar os espaços de forma correta, né, com equilíbrio, para poder gerar situações de gol, e as chances que o Flamengo tiver, ele tem que botar para dentro. Não pode desperdiçar, não pode perder gols, porque é um jogo essencial para as pretensões do Flamengo. Não pode passar nem pela cabeça um empate. O Flamengo tem que vencer de qualquer forma para continuar dependendo somente de si, né, e de repente, já na outra partida, já garantir a sua classificação de forma tranquila, né, no último jogo que faz, atuando dentro do Maracanã. O Flamengo vai jogar contra o Racing, depois joga contra o Alcas. Então, espero que o Flamengo, na próxima quinta-feira, saia do Maracanã com a vitória, e que a torcida faça mais uma vez o seu papel, assim como fez contra o Fluminense, né? A torcida cantou do início ao fim. Ontem também, no duelo ali com a torcida do Vasco, a torcida do Flamengo, lógico, o placar favoreceu bastante, mas a torcida do Flamengo também fez uma festa muito bacana, cantando também, incentivando do início ao fim, e ela será fundamental para a partida de quinta-feira, né? A gente espera que quem for ao Maracanã, que vá com a intenção principal de apoiar a equipe do início ao fim, porque promete ser um jogo duro. Tudo bem que a equipe do Racing é uma equipe fraca, como já disse, mas o Racing é uma equipe tradicional, né? Dentro de uma competição como é a Libertadores, como diz o João Guilherme, né? Uma competição traiçoeira, o Flamengo não pode dar sopa para o azar e tem que se impor do início ao fim e, de preferência, fazer aí gols, né? Não só fazer gols para garantir a vitória e encaminhar a sua classificação para a próxima fase da Libertadores. Então, vamos aguardar aí quinta-feira, Flamengo e Racing, 21 horas no Maracanã. Então é isso, galera. Agradecer aí. Se inscreva no canal no YouTube, acesse o podcast nas plataformas aí disponíveis, né? Compartilhe com os amigos, dê opinião, tá? Aceitamos aí as opiniões de vocês, tá? E fica aí o meu desejo para que quinta-feira o Flamengo vença o Racing e encaminhe essa classificação. Se cuidem e saudações rubro-negras.